Olá. Então, a partir desse bloco, teremos um processo mais acelerado da aprendizagem. Então, como estamos vendo, aqui já temos o present simple, que nós já estudamos. Ele é usado para, como vimos no primeiro bloco, para ações rotineiras, lembra, né? Routine, fatos, eventos e calendários no futuro, olha só. Então, quer dizer, o presente pode ser usado para calendários e fatos no futuro? É esse ponto que eu quero te deixar bem a par. Porque geralmente você não precisa ficar usando o will para tudo quanto é ação no futuro. Geralmente usa-se ações no presente para o futuro, e é este bloco especial para isso. Então mentalize já. Esse bloco visa passar algumas estratégias de falas, de pronúncias, de escrita, que você usa verbos, ações, verbos no presente que expressam ações no futuro. Como que isso é possível? Vamos ver. Então, Simple Past, dentro de ações e fatos rotineiros, também ele vale para calendários e eventos oficiais do futuro, sejam previamente agendados, planejados. Comunicação oficial sobre calendários também é coisa de futuro. Sentimentos e sensações, que é senses, né, que nós vimos. Opiniões e preferências, que é feelings, né, que é sentimento também. E estados. Já vimos isso. Vamos continuar agora adiante para aprofundarmos. Esse tópico agora só vai se aprofundando mais. Bom, antes de falar de ações presentes que denotam situações e fatos no futuro, vamos falar agora de uma importante regrinha. E muito útil, muito utilizado mesmo. Lembra do he, she, it, que na terceira pessoa ele acrescenta um S no verbo? Então vamos lá. Geralmente, você tem diferentes terminações para os verbos. Então, dependendo do verbo, ele vai ser a terminação S na terceira pessoa. He, she, it. Ele, ela e isto ou coisas na terceira pessoa. Ou IES. Então, essas três formas são usadas para qualquer verbo na terceira pessoa. Então, vamos lá. Quer ver um exemplo? He plays, né? Seria o quê? Ele joga, né? Na terceira pessoa seria plays, com S. Então, todo verbo na terceira pessoa sempre acrescenta um S. Na terceira pessoa, go ficaria goes, study ficaria studies. Aqui eu coloquei um exemplo de cada uma das terminações. E como que isso funciona? Qual é a regra para eu colocar essa terminação? É bem simples, é só não dificultar. Então, se o verbo terminar em O, CH, S, SS, SH, X ou Z, acrescenta-se ES. Qualquer verbo na terceira pessoa, estou falando terceira pessoa, você não vai usar I am, I, né, ou para we, para they, para you, não. Você vai usar apenas para he, she, it. Todas as vezes, e olha, presta bem atenção porque a maioria dos erros, mesmo para alunos avançados, é nessa regrinha. E é tão simples. Ó, terminou com O, CH, S, SS, SH, X ou Z, acrescenta ES no final. Então, o que era go, o verbo go de ir ficou goes. Fix, né? Ficou fixes, que é consertar. Vamos lá. O verbo terminado em Y, precedido de consoante, ó, precedido de consoante, troca-se o Y por I e acrescenta ES. Sendo o Y precedido por vogal, basta acrescentar um S. Try. Então, quer tentar. Tiraria o Y e colocaria IES. Try. Study. Tiraria o Y, ficaria IES. E, no caso do play, que é precedido por uma vogal, basta acrescentar o S, ficaria plays. Perfeito? Isso é no caso de verbos terminados em Y, e esse é no caso de verbos terminados em O, S, CH, SS, S, SH, X e Z. Tá. Não se preocupe, porque você verá isso na prática, né? Verá isso assistindo filmes de outras maneiras. Mas você precisa ter o conhecimento do que eu estou te falando, para saber depois pesquisar e aprofundar sobre isso. Vamos lá. Present Simple. Então, por exemplo, eu levanto todos os dias 6 horas da manhã. É um fato rotineiro, como nós vimos aqui. Ó, Brasil exporta café para muitos países do mundo afora. Então, é um fato. Então, é o que é. Lembra aquela regrinha, só relembrando, né? Agora, olha só. Ué, ação futura no presente? Como é que isso pode acontecer? Tomorrow is Saturday. Ou seja, amanhã é sábado. Mas não seria amanhã, será sábado? Por que está no presente aqui? Vamos lá, vou explicar. Ó, quando você for falar de calendário oficiais, coisas de futuro, de calendário agendado, sabe? Coisas que estão pré-agendadas, calendários, você usa colocações do presente. Veremos no próximo slide uma explicação melhor. E aqui,
é outra forma de presente. Quando você vai falar de sentimentos, você sempre fala de presente. Quando você vai dar a sua opinião, você sempre fala do presente. E state verbs, né, que denota estados. Então, é aquilo que nós vimos no primeiro slide. O presente são frases de rotina, que você usa muito, frases que identificam fatos, frase que denota futuro, sim, no caso de official calendar, calendários oficiais. Sentimentos, opiniões e state verb. Vamos adiante. Então, uma outra forma é o que é esse present progressive ou present continuous. Eu até aconselho você, depois de terminar esse curso nosso, dar uma pesquisada nessas palavras. Present continuous, né? Present progressive. Perfeito? Então vamos adiante agora, para não perder tempo. Semanticamente, o presente progressivo é usado para expressar ações temporárias ou ações futuras. O presente, sim, ações futuras agendadas pelo falante ou coisas temporárias. Isso, você não precisa usar o will. Então você não precisa sair usando o will para todas quanto é ações no futuro. Tem coisas que você usa no presente. Por exemplo, they are preparing for the exam for this weekend. Ou seja, eles estão preparando o exame para esta semana. Estão falando de o quê? De um fato agendado pelo falante, de ações. Então implica numa ação temporária que se estende além do agora. E tem duração de this weekend, esta semana. Então quando é uma coisa temporária, com um fim pré-determinado, no caso aqui, this weekend, você usa, não precisa usar o will, usa they preparing. E lembre-se disso aqui, é colocado uma terminação ing, que é exclusivo para esse caso, quando nós tratamos de present continuous. Aqui, we are having tests next week. Há uma ação futura expressa através do presente contínuo. Então, um grande erro que muitos fazem é colocar o will para ações no futuro, para qualquer coisa. Então lembre-se disso. É só memorizar isso. Ações temporárias e ações futuras agendadas pelo falante, você não precisa colocar o will. Coloca o quê? O present continuous, né, que é o ing, ou em alguns casos até mesmo no presente, como nós vimos no slide anterior, que é tomorrow is Saturday. Você não precisa falar amanhã é sábado, você fala no presente. Muito bem? Vamos passar para a próxima então. Regras para verbos terminados em E, caso do present progress. Perfeito? Elimina-se o E antes de acrescentar o ing. Então, por exemplo, hope, que é esperança, ficaria hoping. Verbos de uma sílaba terminados em consoante, precedido da vogal. Repete a consoante final antes de acrescentar o ing. Então, no caso aqui, se o verbo for terminado em uma consoante precedida de uma vogal, a vogal aqui e a consoante aqui. Nesse caso, por exemplo, get, ficaria getting. Né, com os dois T's, repetiria a consoante final, né, e acrescentaria ing. Verbos de duas sílabas, sendo a segunda tônica, repete a consoante, no final, antes de acrescentar ing. Prefer, ficaria preferring, você repetiu aqui o R. Verbo terminado em y, conserva-se o y e acrescenta ing. Play ficaria playing, repetiu o y. Study ficaria studying. Nós estamos falando do present progressive, ou present continuous. E verbos terminados em IE, substitui-se o IE por Y, antes de acrescentar o ING. Então, o que seria lie, ficaria lion. Combinado. Não dificulte essa regra a princípio. Você tem que ter a noção de que existe, e existem algumas formas de você falar o futuro sem usar o will. Memorize somente isso agora. Depois, você, como da tua maneira, do teu método autodidático, você verá a melhor forma de fazer isso. E já te dei a dica. Se você digitar Present Progress na internet, você achará alavanches, chorradas de termos explicando mais sobre isso. Mas agora é importante você, se você estiver no começo do curso do idioma, não comece por isso. Comece lendo os filmes. Fique primeiro, digamos assim, entre aspas, fluente no idioma. Adquira a linguagem internalizada primeiro, para depois. Senão você vai achar em inglês uma complicação que não é necessariamente uma complicação, porque você criou uma complicação na sua cabeça porque começou errado o procedimento. Então, lembre-se, Present Continuous, Present Progressive são a mesma coisa e você poderá pesquisar isso depois, mais para frente. Porque agora você é e está se tornando uma pessoa autodidata. Esse método te deixa autodidata. Te dá a base para você pesquisar depois e onde você vai chegar, o céu é o limite. Depende de você. Vamos lá, até as próximas aulas. Um abração, bye bye.